do Brasil. Então, nós teremos reuniões aqui em Brasília e também aí em Teresina. Inclusive, as primeiras reuniões já acontecem agora nos dias 11 e 13, Ananias. Bacana. Está no Meio Norte já, no portal. No portal meionorte.com você tem detalhes, as cidades, sedes dos grupos de trabalho do G20, Teresina incluso, uma grande oportunidade para que Teresina seja ouvida, para que aqui se tenha também esse debate tão importante sobre o futuro do mundo. É o Brasil no G20 democratizando a participação dos brasileiros. Está lá na coluna da Cíntia, em detalhes no meionorte.com. Agora sim, Cíntia, vamos lá. Vamos falar então da operação, né? Vamos lá. Ananias, essa operação que está sendo vista como a maior operação para desbaratar essa quadrilha internacional de tráfico de drogas com a venda de armas. A gente tem imagens aí que foram feitas, foram divulgadas pela Polícia do Paraguai, que participou dessa operação junto com a Polícia Federal. Aconteceu lá no Paraguai, em Assunção, que era a sede da empresa. Como é que funcionava esse esquema? Antes de mais nada, essas armas eram compradas da Europa, fabricadas na Europa, em países, por exemplo, como a Croácia, um dos lugares onde acontecia. A gente tem até um mapinha aí, vou pedir para a Aline colocar, como era, pronto, esse mesmo. Isso aí foi feito pelo Ministério Público do Paraguai, para explicar um pouco como se dava esse processo. Então, as armas eram fabricadas nos países europeus e eram vendidas para essa empresa lá no Paraguai. Essa empresa raspava o número de série da arma, que é obrigatório ter todo tipo de armamento, e aí, com isso, vendia, entrava de forma clandestina no Brasil, até por ser ilegal. As pessoas que compravam essas armas não podiam usar essas armas. Então, cerca de 43 mil armas devem ter sido desviadas, essa é a estimativa, e em 3 anos, essa quadrilha faturou 1,2 bilhão de reais com esse comércio ilegal, que, além de tudo, estimulava o tráfico de drogas, a violência no Brasil. A gente sabe que o número de armamentos no Brasil apreendido nos últimos anos, só desse esquema, chegou a quase 700. E agora a polícia foi no ponto-chave, né, que é a questão da logística, de chegar até a logística de como era feita essa distribuição, como esse processo de entrada de armamentos no Brasil. A Polícia Federal começou a investigar esse esquema desde o ano passado, quando foram apreendidas armas lá na Bahia, ainda no ano de 2022. E aí, enfim, se chegou hoje a essa operação, uma operação internacional, com a participação, portanto, das polícias brasileiras e também paraguaia. E, infelizmente, 2 dos chefões dessa quadrilha estão desaparecidos, eles conseguiram escapar. O principal deles é o Diego Drizio, que é considerado o maior traficante de armas do mundo. Acredita-se, Ananias, que tenha sido vazada a informação sobre a operação e acabou permitindo com que ele fugisse. Mas agora ele já está naquela lista vermelha da Interpol e sendo procurado em mais de 190 países. Até que enfim, não é, França? A gente vê uma operação com resultados práticos diante de um esquema que a gente já sabia que existia durante muitos anos, mas a investigação deu cara, deu nome, deu os líderes das facções criminosas que trazem essas armas para o Brasil, os criminosos internacionais, argentinos, do Paraguai, todos envolvidos nesse esquema. É impressionante o volume de recursos e também de armas, como esse comércio era enorme e agora desbaratado pela polícia. Ananias, durante muito tempo a estratégia de segurança nacional padeceu apenas na parte ostensiva e não atacava a origem, a raiz do problema. Então essa operação é uma operação louvável e é um marco.
inclusive na gestão de Flávio Dino no Ministério da Justiça, e possivelmente será a última operação capitaneada por ele, já que seu nome deve ser aprovado para o STF, Supremo Tribunal Federal. Então, nós agora observamos de fato um rumo na política de segurança nacional para que essa venda, esse comércio ilegal de armas e também que essas armas cheguem até os criminosos, que isso seja coibido, porque de nada adianta atuar apenas naquela ação ostensiva, especialmente em comunidades, em favelas, e não atacar a raiz, a origem do problema. Então agora, finalmente, pode-se vislumbrar um caminho para, ao menos, minimizar essa questão que vem afligindo todo o país. Tá aí, informação importante, operação importante, e a gente, claro, vai acompanhar esse desdobramento. Espera agora que a prisão desse senhor das armas seja, de fato, efetuada. Cíntia, traz pra gente essa posição do governo, agora a gente muda de assunto, sobre o marco temporal